Aviso de tema sensível. O episódio a seguir contém relatos de abuso e tortura contra menores de idade. Olá, meu nome é Beatriz Marques, sou graduada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse é o 7º episódio do podcast Palestina em Transe, um projeto do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC de São Paulo. No episódio de hoje, vamos discutir direitos humanos, encarceramento em massa e o impacto na saúde mental de crianças palestinas. Ahmad Manazra, 13 anos, Cisjordânia. Em 12 de outubro de 2015, Ahmad e seu primo Hassan, de 15 anos, foram atacados por uma gangue de israelenses, sob alegações de que Ahmad e Hassan teriam esfaqueado um colono israelense. Seu primo, Hassan, foi baleado e morreu na hora. Ahmad, por sua vez, foi atacado brutalmente, mas sobreviveu. Os colonos o agrediram com uma haste de metal na cabeça e o atropelaram com um carro. Enquanto o socorro não chegava, os colonos faziam vídeos xingando Ahmad enquanto ele estava com o corpo estendido no chão e chorando de dor. Ahmad foi levado ao hospital sob custódia israelense e lá começou seu interrogatório. De uma noite para outra, a vida de Ahmad mudou completamente. Em um dia, ele testemunhou o assassinato de seu primo, foi espancado, atropelado, preso e interrogado. Apesar de não ter participado do suposto ataque, algo que as forças israelenses reconhecem, Manazra foi condenado por tentativa de assassinato. Sua sentença foi posteriormente reduzida a 9 anos e meio. Na prisão, Ahmad sofreu abuso psicológico e tortura física. Sua saúde mental foi deteriorando com o tempo, por conta do confinamento solitário e por ser transferido de prisão em prisão desde seus 13 anos até os dias de hoje. Ahmad ainda está preso, e apesar de sofrer com graves problemas psicológicos corroborados por sua injusta prisão desde a adolescência, Israel insiste em negar sua liberdade. Infelizmente, a história de Ahmad não é um caso isolado. Esse é o retrato da infância na Palestina ocupada. O ciclo de encarceramento inicia e termina de maneira violenta desde o momento da detenção até o aprisionamento. As etapas são detenção, interrogatório e prisão. Em todas essas etapas, crianças palestinas relataram que sofreram abusos verbais, psicológicos e físicos. E muitos relatam casos de tortura. Como ocorre o encarceramento de crianças palestinas? Existem diversas maneiras. Uma delas é a prisão em casa no meio da noite. Os soldados cercam a casa da família em busca da criança, entram e acabam por destruir alguns bens materiais e abusar verbalmente dos familiares, sem mandato oficial. Hayyan Suleiman, 7 anos, Cisjordânia. Era uma quinta-feira na Cisjordânia ocupada. Depois de sair da escola, Hayyan Suleiman, um garoto palestino de 7 anos, e seu irmão caminhavam em direção à sua residência, quando foram surpreendidos por 2 soldados israelenses, que os seguiram até a porta de sua casa. Os soldados acusaram as crianças de tacarem pedras e por isso deveriam ser presas. Enquanto o pai de Hayyan, Yasser Suleiman, parado em frente à porta de sua casa, explicava que as crianças eram inocentes, os soldados avisaram que voltariam à noite para prender seus filhos. No meio do caos, o pavor foi tamanho que, em questão de segundos, o corpo do garotinho já se encontrava sem vida. O mais novo dos 3 irmãos, Hayyan, seguido de um ataque de pânico, faleceu de insuficiência cardíaca. Nas palavras do pai, Yasser Suleiman, ele era um sonho. Outras formas de prisão consistem na prisão na rua ou em checkpoints. É comum isso acontecer em protestos ou sem motivo algum. As crianças não são informadas do porquê estão sendo presas e têm acesso a um advogado negado, e muito menos possuem a opção de contatar algum familiar. Uma vez algemadas, a tortura começa. São deixadas sem comer e sem beber por longos períodos de tempo. Israel emite uma espécie de carteirinha com número de identificação para todos os palestinos residentes a partir de 16 anos. Esses números de identificação estão registrados em uma base de dados, com informações sobre sua residência, possível filiação política e prisões anteriores. Quando um palestino passa por um checkpoint, ele deve apresentar esse documento. Os soldados israelenses possuem uma lista dessas carteirinhas com números de identificações de pessoas que eles querem prender. Logo, se uma criança aparece nessa lista, ela é detida imediatamente. Não há nenhuma maneira da criança saber se seu nome irá aparecer nessas listas, pois elas estão sempre sendo atualizadas. Prisão em cena de crime. Suspeita de ter sido cometido um crime. Em casos como esse, a tortura física é extremamente explícita.
já no próprio local do suposto crime. Soldados israelenses consideram toda e qualquer prática de defesa pessoal crime. As prisões em massa, quando invadem as vilas e as cidades. Detenção seguida de interrogatório. Uma vez detidas, as carteirinhas são confiscadas. Em muitos casos, as crianças são algemadas e encapuzadas e colocadas no chão dos veículos militares até a unidade onde elas serão interrogadas. Já nessa etapa, elas têm o acesso a um advogado ou uma ligação a algum parente negado. Já na unidade para o interrogamento, as técnicas utilizadas pelo exército de Israel são diversas. Privação do sono, espancamento, interrogatório coletivo, como forma de intimidação, negação de visitas familiares, negação de aconselhamento jurídico, privação de comida e bebida, privação de sono, exposição a temperaturas extremas, humilhação. As crianças também são forçadas a assinar confissões, que muitas vezes são escritas em hebraico, idioma da qual elas não têm nenhum conhecimento. Também isolamento, privação de idas ao banheiro. A tortura segue na prisão. Espancamentos são frequentes. O acesso a médico é constantemente negado. A oferta de comida e água potável é mínima. Houve relatos de que crianças teriam sido alimentadas com carne crua. Segundo o relatório com o estudo de crianças palestinas encarceradas realizada pela organização não governamental Save the Children, Defenseless, The Impact of the Israeli Military Detention System on Palestinian Children, 83% das crianças entrevistadas relataram que luzes fortes e alarmes eram acionados de hora em hora para que elas não pudessem dormir. E caso a criança acordasse com barulho, ela seria brutalmente espancada. Metade dos entrevistados relataram que passaram por confinamento solitário. É comum que crianças palestinas passem por essa situação de encarceramento mais de uma vez na vida. E qual o impacto na saúde mental? De acordo com os dados levantados pelo relatório feito pela ONG Save the Children, o trauma do encarceramento na mente das crianças e jovens palestinos tem um efeito devastador. Como forma de coerção psicológica, os soldados mentem para as crianças aprisionadas, dizendo que sua família os abandonou, fazendo com que esse alicerce que constitui apoio familiar se abale. Em lugares ocupados, como Cisjordânia e Gaza, às vezes as crianças são levadas a prisões em Israel, o que impossibilita a ida de família para a visita. Impossibilitados de ver ou ter notícias de seus parentes, a saúde mental das crianças palestinas deteriora na prisão. O trauma não resulta apenas no período de prisão, mas em todas as memórias que irão assombrá-las por toda a vida. A maioria das crianças, cerca de 59%, não se sentem mais seguras fora de casa. Depois do período na prisão, elas passam a questionar seu lugar na sociedade e em suas relações sociais. Segundo o estudo, o estresse emocional foi tamanho que as mudanças em seu comportamento são visíveis. Crises de raiva, falta de concentração, choro excessivo, pesadelos frequentes, dificuldades para dormir ou dormir em excesso e perda do apetite são algumas. As sequelas em relação à saúde física também persistem. Calafrios, dores crônicas e musculares, enxaquecas, torturas, dificuldade para respirar, adormecimento de partes do corpo são queixas frequentes. Outro ponto levantado pelo relatório é o tema da educação. Por terem ficado para trás com relação aos seus colegas durante o período de detenção, apenas 42% das crianças relataram terem voltado a estudar. O relatório também pontua outros 2 fatores, pouco abordados sobre o efeito dessa experiência traumática na saúde mental de crianças palestinas. O primeiro é a normalização da detenção de crianças, já que em mais de um momento de sua vida a criança palestina será abordada, detida e presa pelo Estado de Israel, e o sentimento de heroicização, que por ter sobrevivido à detenção, a criança se tornaria um herói. E essa pode ser uma abordagem problemática, pois devido ao trauma, seria mais difícil da criança admitir que necessita de ajuda para processar o trauma, e assim ter que lidar com a ideia de que precisa de tratamento psicológico. Mesmo após a morte, a violência continua. As crianças palestinas sofrem com uma série de violências sistemáticas, que persistem até mesmo após a morte. Em inúmeras ocasiões, Israel não devolve o corpo das crianças aos seus familiares, para que eles possam ser enterrados de acordo com suas próprias tradições. De vez em quando, Israel manda cartas avisando que os corpos foram enterrados, mas não informa onde. Às vezes não. Os corpos ficam em freezer gigantes e podem ter seus órgãos doados para estudos em instituições israelenses, sem o consentimento das famílias. Isso não acontece só com as crianças, mas com adultos e adolescentes também. Farouk Mohamed Abu Naja, uma criança palestina de apenas 6 anos, foi diagnosticado com uma doença grave. Ele vive em Gaza, território ocupado, e para seguir com seu tratamento,
sua família pediu autorização do governo de Israel para que seu filho fosse tratado fora da ocupação. Os hospitais em Gaza sofrem com a falta de suplementos necessários, como medicamentos e acesso à água potável. Não há médicos suficientes e a eletricidade funciona apenas por algumas horas no dia. Seu pedido foi negado e Farouk faleceu por conta de sua condição médica. Depois de citar dados extremamente perturbadores para os ouvintes, temos alguns números otimistas do mesmo relatório. Porém, agora sobre recuperação e reintegração de crianças palestinas que sofreram nas mãos do sistema carcerário israelense. Cerca de 96% se importam muito com seu futuro, 95% estão determinados a fazerem boas decisões na vida e 96% ainda sentem alegria e sentimento de realização quando vão bem na escola ou no trabalho. Ou seja, apesar de ter vivido essa experiência horrível, a nível individual, isso não as eximiu de sonhar um futuro com esperança e buscar ser feliz. Para entendermos esse cenário, entrevistamos a Jan Sadiq-Adi. A Jan é graduada em Psicologia e mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutoranda em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e membro do Gracias, o grupo de antropologia em contextos árabes e islâmicos, e diretora da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Por que toda criança palestina é um terrorista em potencial aos olhos do Estado de Israel? Todos os palestinos e palestinas são terroristas para o Estado de Israel. Este é o grande estereótipo que o sionismo, com a sua narrativa, conseguiu incutir, né, para nós e contra nós palestinos. Então, antes de mais nada, é preciso saber que o terrorismo é uma forma de luta e de resistência de grupos e povos que não possuem forças armadas e que sofrem com a ocupação militar de países hegemônicos. Ou seja, né, não é uma violência por si, não é uma violência gratuita. Há uma razão política que faz um ser humano se transformar em uma bomba. Não se trata de um transtorno psicológico ou de um ato individual de loucura, mas é um ato político e racional. Né? Quem traz essa discussão é o pesquisador Robert Pape, né? Vocês podem procurar material sobre ele, e o próprio professor Reginaldo Nasser, da PUC, né? Que também discute essa falácia do terrorismo religioso. Né? Na verdade, o terrorismo ele tem essencialmente uma função política. Né? Agora, a razão de Israel considerar as crianças palestinas terroristas em potencial é uma forma de criminalizá-las, né, e de antecipar o suposto crime. Então, isso é uma discussão que Foucault já traz, né, essa antecipação, essa potencialização do criminoso. Né? Então, nessa discussão, o negro é um criminoso em potencial, a criança palestina que arremessa pedras também é um criminoso, é um terrorista em potencial. Então, se uma criança palestina arremessa uma pedra contra um soldado da ocupação, ela já é taxada de criminosa, de futura terrorista e, portanto, ela pode ser presa. Então, na verdade, o fato da infância palestina carregar um suposto potencial de terrorista é mais uma estratégia para justificar a violência sionista, especificamente agora contra menores, né, menores de idade. No entanto, muito pouco se fala do terrorismo de Estado promovido por Israel, que é bem mais violento e assassino. Então, é interessante a gente discutir que essa questão do terrorista, né, terrorista muçulmano, terrorista árabe, terrorista palestino, a criança palestina como terrorista, é um estereótipo produzido pelo Estado de Israel, também produzido pelo Ocidente, né, que, especificamente depois do 11 de setembro. Né? Então, é uma forma de criminalizar a resistência, é uma forma de criminalizar a luta e os lutadores, né, as pessoas que estão lutando contra o terrorismo de Estado de Israel. Durante as intifadas, uma das imagens mais chocantes, né, do apartheid israelense foi de uma criança palestina jogando uma pedra em direção a um tanque de guerra. Uhum. O nome dessa criança palestina é o Farizodeh, e ele se tornou um mártir na época, né? Ele foi Sim. morto com tiros no pescoço pelas Forças Armadas israelenses, dias depois que a foto foi tirada. Uhum. E isso nos faz pensar, né? Acho que qual é, então, a pena para uma criança que se torna um jogador de pedra, né? Igual se coloca, assim, né? É a pena de morte, como foi no caso desse mártir, ou existe uma outra discussão? Como que se dá essa questão dessas crianças?
a gente coloca, né, assim, só, assim, vou tomar a liberdade de estender mais um pouquinho, mas até eu acho que esse termo, né, apartheid israelense, né, ele já está bastante divulgado e atrelado à questão palestina, né? Há uma discussão da semelhança, né, com o apartheid sul-africano e tudo mais, né? Mas eu particularmente acho que a situação da Palestina ainda bem pior que o apartheid sul-africano, tá? Vivenciado, né, de 1948 a 94. Mas, enfim, né, é uma questão de limpeza étnica, de genocídio, de ocupação militar, ocupação territorial, né, não é um conflito. O conflito Palestina e Israel não é um conflito, né? Eu acho que é mais que um apartheid, né? Eu sempre falo, o Holocausto não foi um conflito, a questão palestina não se trata de um conflito, né? Porque conflito dá uma ideia de forças proporcionais, e na questão do Estado de Israel, como uma dos maiores, mais poderosos exércitos do mundo, né? E a Palestina, que não tem sequer uma força armada, é uma situação de extrema desproporção, né? Nesse contexto de realmente de uma colonização, né? Em pleno século XXI, é uma colonização depois do Saara Ocidental, né? Para o Marrocos, né, nós temos a colonização bem mais estruturada da Palestina por Israel, né? Mas isso é só um adendo, né, sobre essa discussão do apartheid israelense, né? Mas olha só, como você mesmo trouxe, Hassan, a pena para crianças, né, atiradores, arremessadores de pedras, pode ser a própria morte, né? Então, é uma pena de morte, literalmente, né? Agora, a pena de prisão por arremessar pedras é um crime punível com até 20 anos de detenção. Olha só, né? Se você, por exemplo, arremessar pedras, a criança arremessar pedras contra um veículo em movimento, o crime pode ser até de 20 anos de detenção, né? E sofrendo nas prisões sionistas várias violências e violações, né? Então, quais são elas, né? Comida insalubre, né? Uma comida que não é saudável. Água insalubre também, uma água não potável, tá? Violências físicas, violência verbal, violência psicológica, sobretudo violência psicológica, né? Restrição de visitas familiares e de acesso a advogados, né? Isolamento físico, ou seja, né, um confinamento solitário para aumentar o sofrimento da criança, do jovem e evitar a comunicação com outros palestinos presos políticos, né? Além de humilhações, intimidações, pressão psicológica, tortura, amarração em posições de estresse, né? Medidas para impedir as crianças de dormir, né? Posições que impedem as crianças chegando ao sono, mas que consigam dormir, consigam descansar. Então imagina você, uma criança ou um adolescente, sendo levado para a prisão por soldados armados até os dentes e sem contato com ninguém da tua família, né? Sem saber o que vai te acontecer. Então, o objetivo é mesmo traumatizar, amedrontar, fragilizar subjetiva e psicologicamente as crianças e jovens palestinos. Esse é o grande objetivo das prisões sionistas. Bom, e de qualquer modo, todos os anos, né, os tribunais militares israelenses, não são nem tribunais civis, são tribunais militares, processam entre 500 e 700 crianças e jovens palestinos, principalmente pela acusação do lançamento de pedras, né? Intifada, inclusive, a palavra intifada significa guerra das pedras, né? Então, desde o ano de 2000, a estimativa é que em torno de 10 mil crianças e adolescentes já tenham sido detidas na Cisjordânia, incluindo crianças de 6 a 7 anos de idade, né? E aí eu trago o exemplo do meu primo, o Samer Abu Hamayel, que ele foi preso por mesmo motivo de arremessar pedras contra soldados israelenses aos 16 anos, isso foi em 2017, e este foi o fato também que desencadeou minha entrada na luta pela Palestina. Então, Ajan, como você entende a validação desse processo perante a sociedade israelense? Como a população de Israel enxerga as crianças palestinas? Eu acho que generalizar é sempre um ato complexo, né, perigoso,
Então, eu não posso afirmar que toda a população israelense enxergue as crianças palestinas da mesma forma ou da forma que o Estado enxerga. Né? Não dá para apontar que 100% aprovam ou validam, né, esse estereótipo de que as crianças palestinas são terroristas em potencial, né, são, enfim, violentos, né, cruéis, algo assim. Né? Agora, o Estado israelense, né, o Estado ocupante de Israel, e sua rede de instituições, né, seja a mídia, a educação, né, com as escolas, com as universidades, com a academia, com as forças armadas, com as igrejas, toda essa rede de instituições contribui para formar uma ideia sobre o palestino, tá? O palestino como um todo, o palestino como inimigo, o palestino como invasor, como algoz, como violento. Tá? Então, essa é a ideia genérica, né? E eu não creio que a infância seja excluída dessa ideia, como também um idoso não é, uma mulher não é, né? Então, todo mundo entra nesse bojo desse estereótipo, como o palestino é o inimigo e o palestino, por mais contraditório que isso seja, mais louco que isso seja, é o invasor, né? E é aquele que quer tomar as nossas terras, olha só, né? Israel que tomou as terras da Palestina, mas distorce totalmente a história, distorce totalmente a narrativa para colocar o palestino como invasor, né? E essa concepção desse invasor, suposto invasor, que seria o palestino, se dá desde a educação infantil. Ela é criada, ela é elaborada, desenvolvida desde a educação infantil israelense. Né? Isso é uma discussão que a Nurit Pele Elianan vai discutir. Né? Ideologia e propaganda, e educação, né? Os palestinos nos livros didáticos israelenses. Acho que esse é o nome do livro dela, que ela faz toda essa problematização, né, de como o palestino aparece nos livros didáticos israelenses. Né? Eles, por exemplo, não aparecem em fotos, né? Aparecem sempre em desenhos. Né? Então, há uma desumanização. Né? Na geografia também, os mapas também são distorcidos. Né? E essa formação que começa desde a educação infantil israelense, ela vai até o que seria o nosso ensino médio, né? E depois do ensino médio, os jovens israelenses vão para as IDFs, que é as Forças de Defesa de Israel, com essa ideia do palestino. O palestino é um ser que eu preciso eliminar. Né? Então, é todo um projeto que existe, né, para o extermínio mesmo, para o genocídio do povo palestino, que começa desde a infância, desde a escola, né, e as universidades reforçam também, boa parte delas reforçam tudo isso. Né? Então, as crianças israelenses, elas são ensinadas a enxergar outra criança palestina como uma inimiga, né? E até a desejar a sua morte, porque a criança palestina estaria supostamente disposta a matá-la, né? É um inimigo, né? E enfim, é um algoz em potencial também, né? Então, é um projeto, né? E são poucos, né, em Israel, uma minoria que consegue sair dessa bolha e enxergar o palestino, a criança palestina, o idoso palestino, como um ser humano. Né? E isso também não é suficiente, né, para uma mudança efetiva dessa realidade opressora. Né? Ou seja, uma minoria que tem uma certa sensibilidade, uma certa empatia, né, uma certa concepção diferente dos palestinos também, isso não é suficiente para a mudança dessa realidade. Né? E na prática também, como essa sensibilização se efetiva. Se você for um colono de assentamentos um pouco mais sensibilizado com a questão palestina, você se retiraria de uma terra ocupada, usurpada? Né? Então, até que ponto isso vai para a prática? Né? Até que ponto isso vai para a ação também, mesmo que uma minoria tenha uma visão diferente também desse contexto. Né? Mas, essa pergunta eu gostaria, né, quero finalizar com uma questão. Os israelenses, ao mesmo tempo que desumanizam, eles estão desumanizados. Né? Essa é uma relação dialética. Eles desumanizam o palestino, seja criança, idoso, adulto, homem, mulher, né? E ao mesmo tempo eles estão se desumanizando, né? Eles estão desumanizados, eles estão
perdendo a própria humanidade, né, ao não conceber a humanidade do outro, né? É assim que eu finalizo, tá? Mas essa validação, infelizmente, ela existe, né? Há um grande apoio da população israelense contra os palestinos de modo geral. Eu acho que a sua fala do final ela é muito forte também, né? Assim como na questão Sim, anterior. Essa questão da desumanização dos dois lados é muito forte, assim, eu sinto. sim, sim, Inclusive, sim. sou muito fã do livro da Nuri que você mencionou. Acho que é um ótimo livro aqui no Brasil, saiu pela editora Boitempo, né? Fica aí também de Sim, recomendação sim. escutando a gente, que é um Sim, é ótimo. ótimo, é ótimo. A Nurit é uma referência também, né, muito querida aí na luta também, né? Sofreu a morte da filha, né, por um atentado terrorista palestino e resolveu pesquisar isso, né, com outros olhos, né? Então, de onde vem, por que vem toda essa violência do outro lado também, né? Então, realmente a família toda, né, da Nurit, né? Tem o irmão dela que elaborou também aquele livro Filho do General, também que faz uma discussão também das forças de defesa de Israel também, mas eles são todos grandes apoiadores da questão palestina, felizmente. Voltando até um ponto que você já chegou a comentar nas suas respostas anteriores, que é essa questão de um paralelo, né, de uma relação entre o que se passa na Palestina e o que já aconteceu ou acontece no sistema internacional como um todo, né? Eu queria saber se você enxerga alguma forma de paralelo entre o que se passa na Palestina em relação ao tratamento infantil, né, de crianças, com alguma outra situação já documentada, ou se realmente é um caso único que a gente vê, né, no direito internacional. Bom, gente, eu não enxergo nenhuma situação paralela com o que acontece na Palestina, com a infância palestina, particularmente, né? Eu não conheço nenhum estado que prende, né, crianças com 6, 7 anos de idade, que fica impune, que é mais incrível ainda, acontece todas essas violências e violações, e Israel se mantém impune, né? É um estado que as torturam, que as ameaçam, que as matam por jogar pedras, né? Crianças que são abordadas por soldados no caminho de suas escolas para suas casas, crianças que acordam de madrugada com soldados invadindo suas casas e pegando seus pais, que muitas vezes nunca voltam porque são presos ou são assassinados, né? Então, crianças que sofrem com checkpoints, né? E já ouvi um relato de uma criança palestina, ela perguntando para uma outra criança, né, que não era palestina, e ela falou assim: "Ué, mas não tem checkpoints no seu país? Não tem checkpoints na sua cidade?" Né? Então, assim, ela imaginando que checkpoint fosse uma coisa normal do mundo, né? E, na verdade, não, né? Então, assim, eu digo, não, criança palestina, né? Checkpoints só existem na sua terra invadida. Né? Então, crianças extremamente desnutridas em razão da ocupação, privadas de água, de energia, de brinquedos, de saúde, de educação, sobretudo as crianças da faixa de Gaza. Então, eu desconheço uma situação paralela. Não quero dizer que não existem crianças passando fome, a gente sabe o contexto do Brasil, da América do Sul, da América Latina, da África, da Ásia, né? Mas em razão de uma ocupação militar, para mim, não há paralelo. Essa é uma situação única mesmo no nosso contexto. Como a prisão de menores de idade pode ser utilizada por Israel em relação aos familiares dessas crianças? Como que esse processo auxilia a manter um constante estado de violação em relação à população palestina? A prisão de menores, né, de crianças e jovens na Palestina, ela é uma punição tanto individual quanto coletiva, do tipo, teu filho é um subversivo, logo toda a tua família vai sofrer. Então, é uma punição por extensão, né, individual e coletiva, né, do indivíduo e da família, né, e também da sociedade, né. Então, imagina o sofrimento dos pais, da mãe, dos irmãos, ao saber que teu filho ou irmão está numa prisão com menos de 18 anos de idade, sem estrutura psicológica para aguentar toda a violência que é uma prisão. Você ter a sua restrição à liberdade, né? Você ser privado da sua liberdade ainda na infância, ainda na juventude, né? Então, é um tormento, né? E
E passa a ser também a prisão da infância palestina é um recado, né? É um exemplo também para que outros membros da família ou daquele vilarejo palestino, né, daquela comunidade, desistam da resistência. As pessoas ficam amedrontadas, ficam com medo, ficam aterrorizadas, né? Então elas vão ficando cada vez mais resistentes à resistência, com medo da resistência, né? Com medo de participar da luta. Então prefere às vezes se acomodar, não fazer o enfrentamento para não sofrer esse tipo de punição, de sofrimento. Além disso, o Estado de Israel se aproveita do desespero dos pais até para conseguir dinheiro, a exemplo do acesso a uma comida e uma água saudável que precisam ser comprados dentro das prisões, porque eles não fornecem, como eu já falei, uma água potável, uma comida salubre, né, uma comida saudável, então você tem que comprar, você tem que pagar para adquirir uma alimentação e uma água de melhor qualidade, né? Além disso, a família precisa também, com muita dificuldade, conseguir dinheiro para pagar um advogado e libertar a criança ou o jovem que está preso. Então, geralmente não são crianças, não são famílias abonadas, né? Classe média, no máximo. Então, precisam conseguir esse dinheiro para pagar um advogado e libertar o seu filho da prisão, né? Então, é uma violência contra a criança e contra a sua família, né, por extensão. É individual e coletiva, respinga para todos e ninguém sai ileso. Se o pai é preso, a criança sofre. Se a criança é presa, os pais sofrem, né? E a prisão infantil, claro, é uma violência e uma violação contra a população palestina como um todo, né? Então, assim, principalmente agora, só fazendo um adendo, mas imagina que seu pai é preso, né? A criança não, mas o pai é preso. E às vezes pega um crime de uma pena de 20 anos. Então, se você tem 10 anos de idade, você só vai ter o seu pai na sua casa novamente quando você tiver 30 anos de idade, né? Então, imagina como é isso para uma criança, né? Além do mais, ou para a mulher também, que é casada e o marido pegou essa pena, né? Geralmente todos presos políticos, né? Existem casos também até de inseminação artificial para que a esposa tenha filhos enquanto o marido está preso, né? Até às vezes eles fazem tráfico de sêmen, né? Isso também não é permitido nas prisões, claro, mas um tráfico de sêmen para que a mulher do preso político gere um filho enquanto ele está cumprindo a pena, né? Para vocês verem todo esse contexto aí que é bastante, bastante problemático, sem contar também as mulheres palestinas presas que sofrem diversas violências, entre elas ficarem amarradas na cama enquanto fazem o parto. Então, imagina você presa na cama para realizar o parto, se você vier a ter um filho, né, a gerar um filho dentro da prisão. Então, são muitas violências, né, seja para a mulher, seja para o homem, seja para a criança, né. Pois é, e tem até a questão da distância, né, tipo, geográfica mesmo, Sim, de que a família não pode acessar aqueles territórios, eles são proibidos a entrada. Então, a criança sim, fica com a sensação de que ela foi abandonada, mas na realidade a família não tem nem é como, né? impedida. Sim, sim, é impedida de entrar. Ainda tem toda essa grande violência do afastamento da família, da figura familiar, né, das relações afetivas das pessoas, né, das relações afetivas, das figuras de afeto da sua vida, né. Claro, isso, mas como eu falei, isso é para fragilizar psicologicamente, né. Assim, a criança vai pensar duas vezes na próxima vez de jogar uma pedra no soldado israelense, né? Assim, então é uma forma de minguar a resistência, a nossa resistência, né? Por que a violação dos direitos das crianças palestinas e principalmente essa questão da saúde mental é um assunto tão negligenciado, não só pela mídia, mas também pela comunidade internacional? Bom, eu vou responder fazendo uma referência a uma frase do Ilan Pappé, dizendo que onde ele diz que a questão palestina ela foi excluída da consciência do mundo, né? Ela foi um projeto apagado, tá? Então, de um modo geral, eu sei que isso está mudando, eu fico muito feliz, né? As redes sociais contribuíram com isso. Nós aqui da FEPAL estamos fazendo um trabalho intenso também
que antes, talvez com essa intensidade, não existia. Mas, de modo geral, não há um interesse político, uma sensibilização, uma tomada de consciência pela Palestina. Ainda ela tá pequena, né? Ela está crescendo, mas ainda é pequena. Há uma indiferença, né? Eu digo que é o Homo sacer de Agamben, né? Um povo que pode morrer sem que isso gere uma comoção mundial, né? Afinal, não somos brancos, né? Então, é um povo que a morte, o luto é menos sofrido, é menos sentido, né? Gera menos comoção. Né? Então, é o mesmo que acontece com os indígenas, com os pobres, com os negros, com as travestis aqui do Brasil. Tá? Eu acho que sempre faço a comparação com esses genocídios ou com essa indiferença à morte desses grupos, desses povos, dessas etnias. Né? Então, não importa que eles morram, que eles sofram, que eles adoeçam, isso não fará diferença. Né? Isso não toca as pessoas como deveria e poderia tocar. Né? Como toca a morte de um francês, a morte de um europeu, a morte de um norte-americano. Né? Asiáticos, africanos, latino-americanos, árabes, palestinos, a morte não é sentida da mesma forma. Tá? Então, por mais que isso já venha mudando, né, como eu já falei, ainda há uma invisibilização da questão palestina, seja na mídia, na academia, na literatura, no cinema, nos livros didáticos, nas escolas, né, nas palestras, enfim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, dos livros didáticos, né, que é o objeto de análise da minha tese de doutorado. Né? Então, por exemplo, né, no livro didático que eu analisei, né, há 4 páginas dedicadas para falar do Holocausto. Né? Há referência ao apartheid sul-africano, há referência ao genocídio armênio, ao genocídio de Camboja, mas nenhuma referência à Nakba. Olha para vocês verem. Olha o silenciamento. Né? Então, não há fala que há a guerra da independência, né? Muda-se o mapa, é um conflito milenar, né? Não é um conflito milenar, é um conflito que existe desde 1948. Traz uma perspectiva bíblica, né? Uma perspectiva religiosa judaico-cristã, quando, na verdade, se trata de uma questão política, né? E econômica também, territorial, geográfica, histórica. Né? E aí vem com esse argumento bíblico, que é bastante perigoso também para a nossa narrativa. Né? Então, assim, e aí eu fiquei surpresa, né? Como não há nenhuma referência à Nakba, que é a palavra que significa a catástrofe, né? Iniciada em 18 de maio de 48, né? Com a invasão da Palestina por Israel. Né? E é importante lembrar que a resolução 181 da ONU foi uma recomendação da partilha da Palestina histórica. Né? Foi uma recomendação. Israel se aproveitou desse contexto para invadir a Palestina, expulsar os palestinos, matar os palestinos, usurpar suas terras e colonizar o território. Tá? Bom, é isso. Então, há uma eloquência do silêncio sobre a Palestina em vários sentidos e isso precisa ser quebrado. Né? Acho que é o que estamos fazendo aqui. Né? E eu tenho também, como um projeto futuro, trazer a questão palestina para a psicologia brasileira. Né? Como isso reverbera na psicologia política, na psicologia social, na psicologia decolonial. Né? E como a gente pensa a saúde mental de pessoas que vivem sob ocupação. Como é a saúde mental? Né? Como é a vivência de tanto terror, de tanto medo? Né? Como as crianças se desenvolvem nesse contexto, seja fisicamente, seja psicologicamente, como os adolescentes se desenvolvem, qual que é a perspectiva de vida deles, né? O que eles refletem sobre tudo isso. É claro que seguem a vida com uma razoável normalidade, se casam, têm filhos, estudam, trabalham, né? Mas sempre atravessados por uma ocupação militar. Como isso reverbera, como a depressão reverbera, como transtornos de ansiedade reverberam, como o suicídio reverbera,
como transtornos psíquicos reverberam, né? Então, essas questões mais... A Palestina, de modo geral, já é pouco falada. Então, questões mais específicas são menos faladas ainda, né? O contexto das crianças, o contexto das mulheres é bem menos falado ainda. A gente precisa também trazer essa repercussão e quebrar essa eloquência do silêncio que ainda atinge a questão palestina. A nossa conversa com a Jan foi gravada de maneira online. Enquanto a entrevistávamos, seu pai estava na sala escutando a conversa e pediu a palavra. Essa é a contribuição de Sadiq Adi. Eu sou Sadiq Adi, nascida na Palestina, vim aqui para o Brasil com 22 anos. Eu conheço tudo Jerusalém, Ramallah, Jericó, Belém, Nazaré, Mar Morto. Agora eu vou para a Palestina, um ano sim, um ano não. Cada ano que vou para lá, eu acho que nossa terra está diminuindo, porque eles não estão dando espaço para a gente. Então também eu nunca vi no mundo que uma pessoa que não pode voltar para a terra natal. Isso aqui no mundo não existe. E também outra coisa também. Os judeus tomaram nossa terra e aonde eles encontram gente, eles ainda batem no gente, matam gente. Tomaram nossa terra, ainda eles querem matar gente. Nunca vi isso. É bom o mundo saber isso para saber o que é verdade e o que é mentira. Só isso, muito obrigado. No começo desse ano, vimos uma notícia de que crianças palestinas estão carregando cartas de despedidas, caso sejam mortos pelo exército israelense. Amer al-Hamur, de 14 anos, foi morto por Israel em janeiro de 2023, no campo de refugiados onde vivia. Esse é um trecho da carta encontrada em seu bolso. Meus amigos e entes queridos, não se esqueçam de mim e não deixem minha mãe sozinha. Gostaria que todas as pessoas pensassem e entendessem que estamos sob uma ocupação sionista. Desejo para as próximas gerações que a liberdade esteja ao seu alcance. O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto contou com financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscariol, Laura Rembold e Daniele Queiroz. Agradecemos a Amala Malaman, a Shan Sadiq Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Naf e o Walid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos e a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record, da TV Cultura, do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais de YouTube da Editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Dem, e From Gaza with Love, e Nirvana em Gaza, do artista palestino Selevan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcast favorito e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter e confira o nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!